Boa noite, nós somos alunos de Comunicação Social da Universidade Federal de São João del Rei. E hoje nós vamos fazer um vídeo debate aqui sobre 3 textos que estudamos na disciplina de Ciências da Linguagem. Vitor? Bom, meu nome é Vitor, né? Vocês já devem me conhecer. E sobre o primeiro texto, que se chama Natureza do Signo Linguístico, de Saussure, o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, ele vai falar sobre o signo, o significado, o significante, né? Fazer as definições e fazer umas abordagens, umas discordâncias sobre umas afirmações da língua. Então, ele vai falar que o Saussure, né, vai falar que significante ou imagem acústica são as sequências de sons da palavra. Por exemplo, ele até cita o mar, né, que foi até uma discussão na aula com o Paulo, foi até uma discussão sobre, ele cita o mar como exemplo, aí a imagem acústica seria a sequência de letras, a sequência de som, e a imagem conceitual seria, o significado seria o significado de mar, que não sei, significado de mar, um monte de água com salgada, deve ser isso a definição de mar, não sei. E o signo linguístico seria a junção do significante, imagem acústica, e a imagem conceitual. Bom, ele também vai falar que os significados são variáveis, né? E a língua não é uma lista de palavras, né? Então, os significados são milhares, tem muitas interpretações. E então não é uma lista de palavras, não é uma coisa definitiva, né? O significado. Bom, mas no primeiro parágrafo do capítulo 1, ele vai falar mais sobre isso, sobre o signo linguístico. Ele também fala um pouco nesse texto sobre a questão da arbitrariedade significante. Elas não são escolhidas de uma forma a significar alguma coisa, elas são escolhidas de forma arbitrária. Por exemplo, a palavra chapéu, que eu usei, né, para citar na resenha, as letras, elas não têm uma relação prévia e elas não têm uma relação intrínseca com o significado que significa um chapéu, né, na imagem acústica. Então, a gente vê um chapéu, a gente imagina um chapéu, mas não quer dizer que a língua realmente tenha uma relação com isso, com o conceito do chapéu. Ele fala também sobre a questão da imutabilidade, da mutabilidade dos signos, né? Porque a gente não contribui, né, na construção do signo, a gente recebe isso, foi uma construção histórica, e a gente depois recebeu isso, e, portanto, a gente não pensa, enquanto sociedade, em uma forma de mudar isso. A gente recebeu e a gente continua reproduzindo, de alguma forma, isso. Então, a língua, de certa forma, ela se torna imutável. Só que ela também é bem complexa e ela tem os processos de mutabilidade, que são pequenos, porque isso tem relação também com a questão do tempo. Conforme o tempo vai passando, algumas alterações nas palavras, nas formas como a gente vai falando, vai acontecendo, e essas pequenas alterações não são percebidas porque elas ocorrem ao longo de bastante tempo. Ocorrem, então, de forma linear, mas, porém, a gente não consegue perceber isso. Então, de forma geral, como a língua é uma coisa recebida, ela parece ser imutável, mas a gente consegue, aos poucos, transformá-la. Isso, ele fala um pouco disso na segunda parte do texto. Eu lembrei também que ele cita que, para ser transformada, a língua precisa passar por uma massa, então tem que ser uma mudança geral e de larga escala, então muitas pessoas precisam adequar essa mudança, de certa forma, que ela tem que perpassar um tempo, então tem que ser por um período suficiente para que essa mudança seja reconhecida. Então, sim, eu lembro até que na aula sobre isso que a Anaísa falou, quem falou sobre isso foi a Tayane, a Tayane que no nosso grupo falou coletividade como resposta, né, porque ficou meio um cri-cri sem ninguém falar nada, ela falou coletividade, aí ele, pode ser isso aí mesmo, uma coisa assim. Puxando o gancho Sim, Pode falar. Pode falar. Não, pode ir. Eu ia falar também da questão da resistência à mudança que tem. Porque a maioria das pessoas não entende de onde pensa, de onde vem e por que é da forma que é.
Por isso ocorre certa resistência da maioria da sociedade em transformar as coisas, transformar a língua, transformar as palavras. Era isso que eu Acho que queria as pessoas dizer. não entendem também a necessidade de mudar. Um exemplo bem atual é o pronome neutro, que eu vejo que muita gente, não sempre, acho que é mimimi, não entende a necessidade, não entende a importância, não entende sim que é uma coisa válida, que é uma coisa que as pessoas estudam, e, enfim, é uma coisa que eventualmente pode Que foi algo acontecer. falado na aula também, né? Sim. Pronome neutro, não. Pronome neutri. Então, puxando o gancho do que a Luísa falou, ele estabeleceu 2 princípios da linguística, o da arbitrariedade, que foi o que foi citado, e o caráter linear do significante, que é a linearidade do significante. Em outros termos, é a sequência. E nós podemos perceber esse caráter linear no momento da escrita. Não é possível trocar a ordem de uma palavra, inverter ou trocar a sequência das sílabas. Sempre segue uma ordem mesmo. Tanto para a escrita quanto na hora da pronúncia. E com o significante acústico, segue essa mesma lógica, não é diferente, não. Ele até ressalta que um elemento se apresenta sempre após o outro, formando uma cadeia. E é essa ordem que compõe, que só se chama de caráter linear. E sobre essa parte aí, eu achei um exemplo legal que ele colocou no texto também, que ele usou corpo e alma e porco e lama. As letras são as mesmas, mas aí embaralhou um pouquinho e mudou totalmente o significado. Então, você realmente tem que seguir essa linearidade para manter o sentido do que você está tentando falar, né? Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação que eu consegui estabelecer entre os 3 textos, principalmente entre o segundo e o terceiro. E é o seguinte, o Noções Preliminares, ele expõe que a linguagem tem, além do signo e do significado, que o Suassi estabelece no texto dele, ela é carregada de uma ideologia. Então, todo discurso é formado a partir de experiências, de uma cultura e de um contexto social vivido por quem profere esse discurso. E essas características são automaticamente refletidas na linguagem. O que acontece no texto do Foucault, no Las Meninas? É isso que ele faz com a gente. Ele meio que manipula a leitura, ele imprime a visão dele do quadro. Então, a gente lê o texto todo a partir do discurso do Foucault, das ideologias dele. Então, a gente meio que aceita a visão dele como verdade, através dessa manipulação do discurso. Eu achei o texto, assim, bem imersivo em certas partes, às vezes a gente se perde, é bem denso, mas nas partes que ele descreve o quadro, eu consegui imaginar perfeitamente, sem ver o quadro, né, na minha frente, propriamente dito. Eu achei isso muito válido. E aí, isso que ligou muito essa questão da manipulação do discurso, dele imprimir ideologia na linguagem, porque a gente vê exatamente o que ele descreve, mas será que se fosse descrito de outra forma, a gente veria assim também? Então, eu acho que a descrição vem muito embasada em ideologia, no ponto de vista dele. E aí que entra um pouquinho da diferença entre o Suacir e o terceiro texto, que ele estabelece que a linguagem é definida pelo signo e pelo significado apenas. O terceiro texto expõe um pouquinho mais essa visão da ideologia, que ela é mais carregada e que a linguagem e o discurso tem outras coisas além de signo e significado. Uma questão que eu achei bem interessante no texto do Foucault, né, que a Anaís até tocou, é que ele dá uma questão da ideologia, né, e isso, sem dúvidas, coloca quem fala e quem escreve, né, quem discursa numa posição, e coloca também quem assiste, quem vê isso numa posição também de protagonismo, porque independente da sua intenção ao falar, quem vai adquirir isso, dependendo da ideologia, de questões culturais, socioeconômicas, vai receber de outra forma. Isso também pode entrar também com a questão do texto 3. E um ponto muito interessante que quando eu estava estudando sobre o texto do Foucault, foi que ele, em momento nenhum, ele coloca nem Velázquez, nem ninguém como nome mesmo, né? Ele usa substantivo comum. E isso é uma maneira que ele faz essa manipulação também do discurso. E eu acho muito interessante a gente já também pensar as intenções dele, né? E, claro, também isso não quer dizer que a gente esteja certo, porque o discurso vai muito além de coisas básicas e exatas. Complementando aí a Anaísa, no texto do Foucault, ele buscou
descrever o quadro sobre vários aspectos. Ele explica ali quem que é cada personagem, cada elemento, o que significa cada coisa. Praticamente, ele mapeou o quadro sobre aspectos históricos, geográficos. Então, ele está descrevendo o discurso. No texto de Foucault, a análise crítica do discurso é uma análise feita através de estudos sociais, como sociologia, pesquisas que resultam nesse discurso. Então, assim, para mim, o Foucault, ele ele botou meio que em prática essa análise crítica. E o Foucault, ele manipulou a gente a acreditar que ele falava a verdade. É a visão dele do mundo. E ele exemplificou o que seria esse discurso. E a linguagem não se encerra no objeto, que Saussure defendia como um sistema fechado. O discurso ali é uma relação dinâmica. A linguagem depende do objeto, que depende do sujeito e por aí vai. Tanto é que quando a gente está ali observando o quadro das meninas, a gente pensa o que está acontecendo e lá no texto Noções Preliminares, foi definido duas visões da linguística, a formalista e a funcionalista. A formalista tem mais a ver com Saussure, que defendia a linguagem como sistema de regras, e a funcionalista já vem aí com o Farclay, que ele defende a linguagem como um elemento das construções. A gente, né, observando o quadro, tentando criar um significado. Eu também entendi assim. Eu acho que o Foucault, ele pegou o mecanismo linguístico, né? Ele usou tudo que a língua tem a oferecer. Então, ele usou bastante a imagem conceitual, né, do Saussure, para descrever o quadro, e aí isso gera também uma imagem acústica. A gente consegue ver a representação do quadro na forma como Foucault escreve, e ele escreve, né, de forma linear, então a gente consegue fazer associações também com isso. A gente consegue, na forma que ele usa a linguagem, para descrever coisas, e a imagem conceitual também, além da imagem conceitual, a imagem acústica, a gente vai formando imagens conforme a gente vai lendo também o texto dele, a gente traça essa relação também. Uma observação interessante que eu achei que ele faz no primeiro texto é que ele diferencia a imagem acústica do fonema, porque o fonema seria uma coisa mais da gramática, que a gente estuda quando a gente vai entender a formação da palavra, e a imagem acústica eu entendi como se fosse aquela voz na nossa cabeça, assim, quando você está lendo um texto, você vai meio que ouvir uma voz. Eu acho interessante essa observação e essa diferenciação, sabe? Isso vai acontecendo, né? Conforme a gente vai lendo, a gente vai formando essas imagens acústicas do que ele está escrevendo ali. E se você não tiver visto o quadro, você vai você vai ter outra imagem, assim, mental do que está ali no quadro acontecendo. Então, gente... Pode falar. Pode falar? Voltando com o que a Mariana estava falando, é muito importante a gente ressaltar também que a análise crítica do discurso, né, igual ela falou, tem esse aspecto mais social, que ele visa a emancipação de grupos minoritários, grupos marginalizados. Então, ele visa analisar, né, os discursos como uma forma de transformação social. Ele busca a mudança discursiva em prol de uma mudança social e sempre visando esse lado minoritário. Então, ele traz essas relações de poder, porque nos discursos tem essas relações que causam, consequentemente, né, consequências sociais aí pra gente. Como que o discurso pode afetar diretamente, porque ele liga o discurso com a vida social, ele traz essa relação dialética entre os dois. Como se... E nessa parte a gente consegue quebrar com o que fala no primeiro texto, né? Porque o primeiro ele traz muito a gramática como uma coisa autônoma, como a língua autônoma, ela por si mesma consegue fazer várias coisas, mas na verdade não é bem assim, ela precisa do interno e do externo, não é só a estrutura em si, precisa da vida social também. Então ele traz essa relação aí entre os dois. Eu acho que só ia falar que... Ai, desculpa, Rodolfo, de novo, então. Mas é porque eu achei o Foucault muito perspicaz fazendo isso com a gente, porque nos próprios estudos dele, ele defendia essas práticas discursivas que eram disciplinadoras, que era a palavra que ele usava. E ele super manipulou a gente no texto dele, né? Foi exatamente o que ele fez com a gente. E a gente, por pegar algo vindo de uma figura como ele, a gente já toma como verdade.
E o Paulo até pediu depois para a gente pesquisar sobre, e aí muita gente pegou uma teoria do Ricardo Coelho, e aí eu particularmente li a teoria e falei, nossa, faz muito sentido, mas aí eu fiz a mesma coisa de novo, né? Eu peguei uma coisa e tomei como verdade, às vezes muito pela pessoa que escreveu, né? Aí eu achei muito, depois que eu pensei nisso, eu fiquei com a cabeça meio assim, nossa. E legal disso que a Luísa falou é que a linguagem ela vem carregada de outras questões, né? Vem carregada de questões culturais, psicológicas, políticas e socioeconômicas também. E a gente ainda vive muito isso, né? Igual ela falou, tipo, da linguagem como uma forma disciplinadora, de uma forma de ordem social. Tipo, as escolas mesmo ainda são muito enfaixadas. Você não consegue trazer muita mudança para dentro da escola, que ainda é muito focado nesse cubículo, nesse quadrado, tudo tem que estar ali dentro. Então tem essa ordem aí, essa ordem social do discurso também, como uma forma disciplinadora. A Tayane falando sobre escola, eu lembro aqui que eu sou professor, né? E a gente vê, por exemplo, como eu sou professor de história, o discurso é bem positivista, né? Nos livros didáticos, na forma de orientação. Eles dão uma história que vai acabar e pronto, pega os documentos oficiais e é como se fosse um discurso de elite que tem que ser comprado por todos os alunos. E você, se for seguir o livro didático, se for seguir a orientação que você tem da Base Nacional do Currículo Comum, BNCC, você tem que seguir a história pronta, né? Essa história da elite, a análise de discurso foca, né, no estudo contrário a ela, né? A coisa que eu acho interessante a análise do discurso crítico, que ela vem com base criticando essa estratégia de discurso das elites, né? Que como a Tayane falou, está muito enraizada também no ambiente escolar. Como professor de história, eu vejo muito isso. Até agora, como exemplo, para 2021, os PETs, né, que aqui em Minas Gerais são umas apostilas do governo dele, para os alunos fazerem as atividades online. Então, é tudo bem simplesinho ali, um discurso bem bonitinho das elites mesmo. É igual você falou, né? A escola é um aparelho, assim, que ainda reproduz a ideologia dominante, reproduz o poder das elites simbólicas, então a gente ainda vive muito isso. Não só a escola, né? Mas como o Estado, todas as outras questões maiores. Até mesmo a mídia. Pode falar, João. Era exatamente isso que eu ia falar, Tayane, da mídia. Porque pegando carona nisso de você pegar como verdade, né? A gente que desempenha papel de comunicador, a gente vai trabalhar com essas noções de discurso o tempo todo, porque cada abordagem que a gente vai dar para uma mesma pauta vai ser diferente. Isso vai se construir uma noção de realidade sobre aquela mesma pauta, né? E isso aí está tudo em cima da teoria de análise crítica, né? De você construir com base na palavra, apenas na escrita ou mesmo na comunicação falada, uma noção de realidade sobre uma mesma pauta, sobre o mesmo tema. E você vai pegar aquilo como verdade, afinal é jornalismo, né? A gente não deve mentir, mas também a gente omite muito, né? O jornalista omite muito, ele faz essas coisas de abordagem, e a mídia também é um conglomerado, né? Então, ela atende a determinados interesses, que a gente pode traçar paralelos, inclusive, com o quadro do Foucault, né, com o texto do Foucault. Porque se ele escreve aquele texto baseado na sua própria realidade, na sua própria percepção de vida, e aí pega carona também na teoria funcionalista, né, a mídia faz isso o tempo todo. Né? Enquanto você falava isso, eu pensei não sobre esses textos que a gente leu, mas sobre uma matéria que a gente está tendo em teorias do jornalismo, que foi até sobre esse último estudo dirigido agora, né, que tem a ver com os mapas culturais e tal. Então, assim, é uma bagagem que as pessoas têm. Então, assim, o que acontece ou o que está escrito ali não é a única coisa que importa, né? O que você tem ali por trás, enfim. Você enquanto espectador ou leitor, enfim, e você enquanto jornalista, né? Acho que são coisas que dá para relacionar também. E como você falou, com o texto 3, dessa questão das teorias, dos paradigmas, né, no caso. Pensando aí nesse lado da mídia, né, até as escolhas das palavras elas trazem aí esses traços ideológicos por trás. Pode parecer que não, porque às vezes, quase sempre é imperceptível, às vezes a gente traz já naturalizado, mas tem ali, sim, muito traço ideológico.
Hoje mesmo eu tive um exemplo disso. A gente ligou a televisão aqui em casa de tarde, aí eu tava na Globo, aí minha avó tava assistindo e passou uma reportagem sobre cloroquina, né? Aquela moça que morreu porque estava tendo nebulização de cloroquina nela lá em Manaus. E aí a jornalista, a Maju, falou assim, ai gente, falou mal da cloroquina. Falou tipo assim, ai gente, a cloroquina não é comprovada. Aí minha avó na mesma hora falou, aí tá vendo? A cloroquina não é boa. Mas muito provavelmente, se ela tivesse ligado em outro canal, por exemplo, na Record, se tivessem falado de uma outra forma, mudaria totalmente a maneira como ela falou, recebeu e interpretou aquilo. E aí eu lembrei na hora do tanto que isso influencia demais a gente. Acho que tá interligado a tudo, né, na nossa vida. Sim, influencia demais. Um exemplo que a gente pode pegar é, inclusive, a Rádio Jovem Pan, né? Que tem um jornalismo super tendencioso de comparar o público-alvo dela. Então, ela prepara curso já pensando nesse público-alvo, entende? E como isso vai da escolha narrativa que eles fazem, das escolhas de palavras, como eles são mais agressivos em certos pontos e como eles usam palavras mais amenas para outro. É interessante. Certinho, falou, né? sem mais para hoje? A junção dos. Eu acho que, de certa forma, a junção dos três perpassa a ideia da gente usar o signo para falar, para a forma de comunicar, de como que, pelo texto do Foucault, como que a gente é permeado por ideologias e, por fim, como que a gente tem que ter uma visão mais crítica dessa questão da linguagem, das ideologias que a linguagem carrega dentro dos discursos, né? Eu acho que é um resumo, assim, da ideia que ligaria os três textos, eu vejo dessa forma.